Ciao ragazzi, sejam bem-vindos ao canal Eletroita. Meu nome é Daniel, moro aqui no norte da Itália e criei este canal para discutir e compartilhar informações sobre mobilidade elétrica e tecnologia. Hoje mais um vídeo da série Viagem com Elétrico. Nosso destino é Perugia e Assisi, na Úmbria. Como eu já falei, nessa série Viajando com Elétrico, aqui discutimos sempre os detalhes da viagem, recarga, quanto que a energia gasta, qual o custo, etc. Mas também conhecemos sempre um destino, alguma coisa diferente, fugindo daquela rotina básica de turismo na Itália, né? Florença, Veneza, Roma, Milão. E a Úmbria, nesse caso, encaixa direitinho, porque é uma região linda, maravilhosa. Aqui a gente tem a oportunidade de ver e viver muita história, muita coisa boa, cidades medievais, romanas, muita coisa bonita, paisagens maravilhosas, sem aquela lotação de overturismo que tem em Veneza e por aí vai. Como talvez vocês tenham notado, eu estou fazendo um vídeo aqui do meu carro, né? Mas ele está na minha garagem. Por isso porque amanhã eu tenho que sair cedo, ainda vou ter que fazer algumas atividades de trabalho amanhã e depois eu já vou partir direto do trabalho, né? Passar em casa, pegar minha família e a gente vai sair. Eu acho que seria muito difícil para amanhã eu fazer essa introdução do vídeo, então eu resolvi fazê-la na noite anterior, tá? E assim amanhã sobra mais tempo livre para eu propriamente sair o mais cedo possível para chegar lá o mais cedo possível. Como eu já fiz em outros vídeos, para quem quer ver só a parte do carro elétrico, né, dos dados, estatísticas, custos, etc., eu vou deixar aqui o tempo do vídeo, se quiser pular, para ver a conclusão final. Agora, se você quiser conhecer mais um pouquinho da Itália, ver outros lugares, segue aqui o vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena. Primeiramente aqui, falando do carro, tá? Ele já está aqui carregando, vai carregar aqui, eu deixei até 90%, né, de limite. Isso eu já estou considerando que amanhã eu vou consumir a bateria aí para ir para trabalhar, para fazer minhas coisas, né? Vamos lá, ok. Aqui só para a gente localizar, né, tá a Itália. Parma está aqui, nosso percurso vai ser descer até Bolonha, né? A gente vai passar Parma, Reggio Emília, Modena, chegar até Bolonha, Bolonha a gente desce, passa aqui por Firenze, né? Florença, e depois vamos até Perugia. Então, mais ou menos esse aqui vai ser o nosso percurso, tá? Aqui, agora, meia-noite 2, ele está dizendo que se eu saísse agora, com 75% da bateria, eu chegaria lá às 3h34 da manhã, ou seja, 3 horas e 32 minutos, né? Um percurso de 333 quilômetros, e eu já teria, em teoria, bateria suficiente para chegar lá com 13%. Por isso que eu não estou preocupado em carregar o carro até 100%, então seria mais ou menos ali 62% de consumo de bateria. Se eu sair aqui com 80 e pouco, eu chego lá em torno de 20, né? Então, eu acho que é uma boa porcentagem. Mas é evidente que essa viagem não é uma viagem que eu consigo fazer com uma recarga apenas de casa, né? Já é uma viagem mais longa, então eu vou ter que programar uma viagem. Então a gente pode aqui ver a rede Supercharger da Tesla. E por acaso, em Perugia tem Supercharger, né? Bem, como a gente fala sempre, é bem capilar. E aqui tem esse Supercharger de Perugia, que provavelmente vai ser o local que eu vou fazer a recarga no destino. E daí amanhã, a hora que eu estiver saindo, eu faço aquele registro só para mostrar os dados do carro, para a gente poder fazer todas as continhas depois. Beleza? Vamos! Ciao ragazzi, agora a gente já está aqui na estrada. A saída foi um pouco meio rápida, mas deu para carregar um pouquinho o carro. A gente saiu ali com 87%, né? A previsão de chegada em 3 horas e 40 minutos. Em teoria a gente tem bateria suficiente para chegar. A questão é saber se o povo aqui no carro vai aguentar esperar tudo isso. Não deu. 2 horas e 40 depois, a gente acabou parando aqui para uma pausa banheira. É uma coisa que eu vi logo depois que a gente saiu aqui, que eu esqueci de zerar o contador, mas tem pelo menos ali o contador da última recarga, então a única diferença é que eu vou ter que fazer 2 pedaços e depois somar os dois.
Ragazzi, chegamos aqui agora. Eu já fiz a foto aqui dos dados da viagem da ida. Agora é hora de descarregar o carro, a gente vai também comer alguma coisinha, depois descansar. Amanhã a gente curte e depois, quando for fazer a hora da recarga, a gente conversa de novo. Valeu! Então, pessoal, agora a gente vai sair aqui para um restaurante, depois a gente vai carregar o carro aqui no Supercharger aqui de Perugia. Se a gente está para fazer a recarga aqui, essa foi da partida de Parma até agora. Então, 22% da bateria, foram percorridos aí 351 quilômetros, né? Lembrando que a gente saiu ali, quanto mesmo? 87%, 134,9 watt-horas por quilômetro, aqui em um consumo total de 47,3. De estacionamento até agora foi gasto mais ou menos essa porcentagem aqui da bateria, né? Em termos de direção, a gente está aqui a partir da recarga, né? Em termos de estrada, talvez um pezinho um pouquinho pesado, mas esse aqui foi o gasto. Um climatizador foi até que um 3%. Então vamos lá. A gente pega aqui, aperta o botãozinho e coloca. Na hora que piscar verde, começou a carregar. 242, 247. Deu aquela pontada e desceu. Geralmente a velocidade máxima atinge em torno dos 10%, né? Hoje já começou a descer aqui, mas tá descendo até que meio rapidinho. Agora meio parece que estabilizou, 225, voltou a subir de novo. Eu não vou ficar registrando tudo isso daqui, mas a gente vai dar uma recarga boa hoje aqui. Bem, a única vantagem aqui realmente desse lugar é que, justamente porque essa hora da noite não tem nada aqui, um pouco para compensar essa falta de tudo, né? Ou aqui é bem barato. É praticamente o preço que eu pago em casa. Esse Supercharger aqui eu estou pagando 29 centavos de euro o quilowatt-hora. É a única coisa que faz assim, né? De dia ele custa um pouco mais, acho que dá perto dos 40 e alguma coisa, 50. Mas de noite, justamente porque a gente está meio quase que no meio do mato aqui, ele cobra só 29 centavos, né? Aqui é o único carro que tem, é o meu. Mas tem um aqui que deve ter acabado, uma Model Y, que deve ter acabado agora há pouco de fazer a recarga e deixou ali. Uma coisa talvez importante, a gente está pensando em talvez amanhã ir para Assisi. E só para deixar claro, a gente está falando do Francisco e não do Machado, tá? Só mais uma coisa antes de desligar aqui, um detalhezinho. Tá mais ou menos aqui chegando a 48 quilowatts, aqui, 48. Isso daí foi a energia que foi oferecida, né? Foi entregue para o carro, mas dos quais aqui foram colocados 45 quilowatts na bateria. Então, tem uma diferença aí de 3 quilowatts entre aquilo que entrou no carro para aquilo que foi colocado na bateria. Isso daí dá em torno de 6%, tá? Mais ou menos de consumo, que são os outros consumos, né? Gestão de temperatura da bateria, gestão aqui, o próprio ar-condicionado do carro, da cabine, que vai sendo uso diretamente do veículo. Então, quando a gente coloca ali 10%, você vê que às vezes, em muitas situações, ele é bem menos do que isso. Se tivesse muito frio, talvez aumentasse essa diferença, fosse um pouquinho maior. Mas aqui hoje estamos na casa dos 6%. No final das contas eu acabei deixando carregar até 82%, tá? Já que principalmente aqui o preço esse aqui é mais barato, né? É difícil encontrar um Supercharger tão barato assim. Mas vamos lá, vamos bloquear. Pronto, parou. Isso daqui foi quanto que a gente gastou hoje, né? E aqui foi quanto que foi colocado na bateria. Ciao ragazzi, agora estamos aqui de partida para Assisi.
aqui eu já configurei aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Aqui 78% de bateria, né? A mesma bateria que eu cheguei em casa ontem depois que eu saí do Supercharger. Agora 27 graus. Aqui ele está me dando que eu chego lá com 74%, não é tão longe, tá? É mais ou menos aí meia hora de viagem, né? Ele está dando 28 minutos. Vai ser uma viagenzinha, né? Aqui perto, né? Uma cidade muito bonita, histórica. Vamos lá. A parte aqui interna da igreja, com o túmulo do Francisco de Assis, aqui não pode filmar. Mas aqui a gente está na parte externa aqui da igreja, né, do templo, né? E assim, é bastante coisa ali dentro, né? Bastante assim, pinturas, afrescos, tudo muito bonito. Assim, e aqui é muita comoção, né? Tem muitos fiéis que vêm aqui para pregar e tudo, né? Chega até, assim, muitos deles muito emocionados aqui e tal. Então, na realidade, essa estrutura aqui atrás de mim, ela é uma estrutura romana, né, criada durante o Império Romano, mas depois a Igreja Católica construiu uma igreja ali dentro, né. Tem, na verdade, aqui dá para ver essa parte do chão, tem até aqui a parte do chão que dá para visitar embaixo. Aqui, obviamente, que esse canal não é um canal de viagem, mas tem muitos e muitos detalhes aí interessantes para ver, né? Esse é o templo romano, que virou uma igreja, e depois toda essa parte aqui é mais nova, deve ter só uns 600 anos. Tchau, ragazzi, agora chegou a hora de voltar para casa. A gente vai sempre ajustando algumas coisinhas da viagem, pequenas mudanças de planos. Eu tenho um amigo que mora em Florença, em Firenze, e eu dei uma ligadinha para ele, a gente conversou, falou, ó, na volta eu vou passar por aí. Ah, dá uma parada, a gente come alguma coisinha, troca uma ideia. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai sair agora aqui de Perugia, vai parar em Firenze, vamos passar algumas horas ali e depois a gente segue para Parma. Atualmente o meu carro está com 67% de bateria. Na ida a gente consumiu 62 e eu acredito que provavelmente na volta consumiria um pouquinho menos. Por quê? Porque Perugia está mais ou menos ali 450, 400, 500 metros de altitude, Parma é a 55. Então a gente teve uma subida na ida, na volta a gente vai ter um pouquinho de descida, então a tendência é que recuperar essa energia da altitude. No entanto, outros fatores como temperatura, trânsito, tudo isso podem influenciar e pode inclusive fazer essa diferença de altitude se perder. Mas no caso aqui a gente já vai mudar de ideia porque eu pensei numa coisa diferente. Então, agora aqui estamos com 67%, estava com 68% até agora, né? Só acertar as coisas aqui no carro, fez descer agora 10 da manhã, 27 graus. Aqui está já no percurso programado até Firenze. E aqui eu deixei o endereço, na verdade, essa praça aqui, que é perto de onde a gente vai. E aqui eu sei que tem pontos de recarga. Então eu estou pensando em deixar o carro ali recarregando numa Colonnina AC enquanto a gente almoça. Se eu partisse agora com 67%, na ida consumiu 62%. Então, em teoria, eu chegaria em Parma com 5%, né? Mas vai ter consumo de estacionamento, também tem a questão do trânsito, e ali tem a conveniência de eu poder fazer uma recarga. Eu vi que o preço está praticamente o mesmo do Supercharger, então eu deixo fazendo uma recarga lenta. Inclusive, posso até manter a parte de resfriamento do carro um pouquinho mais ativa, né? Porque a gente está com bolsa térmica, tem comida aqui, então isso mantém o carro
né? Vai consumir um pouquinho mais de energia no estacionamento, mas vai estar carregando mesmo, então não vai ser nenhum problema. Então vamos, bora lá partir, porque senão a gente chega atrasado no almoço. Então a gente vai fazer aqui a recarga nessa colonina da N-Plenitude. Aqui agora a gente está... Acho que vai ser mais fácil utilizar os dados de cada recarga, né? Então, da última recarga que foi feita no Supercharger, a gente consumiu, agora estamos com 43%, foram percorridos 216,9 km e consumidos 29,4 kW, e de estacionamento nesse mesmo período, né, que é a partir da recarga, foram consumidos aí 1,7%. Agora eu vou começar aqui a recarga AC, né? Ela vai ficar carregando aqui, tem espaço suficiente para recarregar quanto que for necessário. Aqui o preço, eu vi que aqui tem até uma boa notícia. Eu já reclamei uma vez do app EVDC, né? Que eles começaram com uma política de forçar a ter comprar token por criptomoeda para utilizar, né? Eu falei que o aplicativo tinha morrido e basicamente foi uma nuvem de avaliações negativas, né? Daí eles recolocaram, felizmente, a recarga com o cartão de crédito. Não é que eu gosto de cartão de crédito, na verdade, se eu pudesse fazer por Pix, eu faria, mas me forçar a comprar criptomoedas é demais, né? Como eu mostrei aqui nesse vídeo aqui, né, da viagem para Forte dei Marmi, eu estava utilizando o Electroverse. No entanto, hoje eu vou tentar usar o EVDC de novo, o EVDC. Ele continua sendo um pouquinho mais barato, tem um desconto de 7% se eu utilizar o token com criptomoeda, mas só para fazer o negócio, esse 7% é meio falso, porque tem uma taxa de aporte de 3 a 4%, dependendo de quanto que você coloca. Então, esses 7% de desconto acabam sendo só 3 ou 4% e correndo ainda o risco de desvalorizar, porque é criptomoeda. Então vai ser usando a carta de crédito mesmo, que é a opção que tem mais viável aqui. Agora, alguns comentários. Toda vez que eu venho a Firenze, parece que eu estou num canteiro de obras. Hoje, todas as estradas aqui, várias delas bloqueadas por alguma forma de reforma. No entanto, como hoje é domingo, né, a zona de tráfego limitado, a ZTL, está inativa, então dá para circular um pouquinho mais perto do centro sem muito problema. Conectado aqui, agora a gente vai conectar de lá. Aqui, se eu quisesse passar minha carta do Electroverse ou mesmo a minha carta da Tesla, eu já começava a recarga agora. Mas como do EVDC dá 4 centavos a menos, eu vou tentar usar o aplicativo, mesmo também para ver se ele está funcionando bem. Pronto, aqui está verdinho. Eu coloquei na de lá para não atrapalhar ninguém, né? Deixar esse espaço aqui disponível para alguém, se alguém quiser. Tem uma 500 ali fazendo a recarga dela. Vamos ver aqui no monitor. Então tá lá, 11 kW. Eu vou reduzir um pouquinho aqui, vamos deixar 10 por enquanto, só para ver. Com 10, desce mais ou menos para 7. Aqui a potência de recarga está em 90. Vamos deixar assim por enquanto. Né? Depois, quando eu chegar em casa, eu volto para os valores normais do cotidiano. E uma última coisa, deixando o carro conectado aqui, acho que eu vou deixar o climatizador ligado numa temperatura um pouquinho mais alta, não só porque a gente tem comida aqui, como também a minha esposa comprou um monte de chocolate. Para quem não sabe, Perugia é a cidade capital italiana do chocolate, então ali tem várias marcas, Bacio, Perugina, que são marcas famosas aí de chocolate, são todas de Perugia. Comprou uma sacola de chocolate, na verdade. Então é melhor que o carro fique aqui, até que está uma situação boa, porque ele está mais ou menos aqui na sombra.
Então chega de falar de carro, vamos curtir um pouquinho a cidade lotada de Florença. Eu conheço bem essa cidade aqui, já vim para Florença muitas e muitas vezes. Entre todas as cidades com overturismo da Itália, acho que Florença é, a minha opinião, a melhor, mas que pelo menos eu que me divirto mais. Conheço pessoas que moram aqui, então tem uma parte mais de amizade mesmo, né? E tudo. Mas no geral, nessa época do ano é muito quente, lotada de turista americano, japonês, chinês. Gastou uma fortuna de dinheiro, então os preços sobem todos. Então acaba sendo difícil aproveitar. Então, para registrar aqui, a gente carregou até os 74%. Então, pessoal, aqui da última recarga, a gente chegou agora com 42%, 35 graus, mas na verdade 37, 38, tá? Esse foi o gráfico de consumo da última recarga, ou seja, de Firenze até Parma. 131,3 Wh por quilômetro, 24,9 kWh consumidos, uma distância de 189,3 km, tá? Estacionamento teve um consumo de 0,7%, e aqui a parte da direção. Estou fazendo só alguns comentários sobre a viagem de Firenze a Parma, né? Consumimos aí 32%, né? A gente chegou em Firenze com 42, 43. Bem, se eu falei errado, eu vou deixar aqui o número. Deu para ver que era mais do que suficiente a quantidade de energia que eu tinha ali, eu não precisava ter feito a última recarga. Mas tem um lado positivo, eu pude testar o aplicativo EVDC, que ele voltou de volta para o jogo, felizmente, né? E ele ainda estava alguns centavos mais barato do que o Electroverse. Então, são dois aplicativos agora que eu tenho de boa confiança, né? O EVDC era muito bom, eles criaram aquela moda do token, e que felizmente eles voltaram com a opção anterior, e eu fico muito contente com isso, porque ter mais de uma opção é sempre bom, né? Às vezes uma empresa é cara num, a outra empresa é cara no outro, então com mais opções eu acabo tendo melhores ofertas. Tem obviamente também o da Tesla, que também tem sempre um preço bem competitivo aí para a maioria das marcas de colonina. Os dados da viagem eu vou fazer ali no escritório, porque eu tenho que emendar todos os pedaços aí de viagem, fazer a média final, mas vamos lá com todos os dados daqui a pouco, tá? A gente se vê daqui a pouquinho. Então, pessoal, agora aqui com um pouquinho de matemática, a gente conseguiu compilar todos os dados da viagem. Montei essa tabelinha aqui, vamos colocar aqui. Uma viagem relativamente longa, né? Não foi a viagem mais longa que eu fiz com o meu carro, mas 757 quilômetros também não é pouca coisa, né? Um consumo aí de 134,1 Wh por quilômetro, né? Mostrando como os veículos da Tesla são eficientes, né, em termos de consumo energético, quando comparados aí com veículos aí de categorias semelhantes, as concorrentes ainda não conseguem atingir esses valores de eficiência energética da Tesla. Essa é uma verdade que tem que ser dita. A diferença entre as marcas de Tesla com outros concorrentes aí, que no passado era gigantesca, hoje estão reduzindo, mas esse é um ponto ainda que a Tesla ainda tem uma vantagem franca. A energia consumida pelo veículo on the road, ou seja, com o carro em movimento, né, para energia diretamente utilizada para o deslocamento, foi de 101,5 kW. Isso representou aproximadamente aí 139% da bateria do veículo, né? Deve ser somado a isso aí 3,7 kW, né, em torno de 5% da bateria, né, 5,1% da bateria que foi consumida durante o estacionamento, né, para gestão interna, controle da temperatura, etc. Ou seja, para toda essa viagem, a gente consumiu 144% da bateria do carro. Lembrando que a gente saiu com 87%, daí estava mais ou menos ali 22, 23% quando eu fiz a recarga no Supercharger, foi até 82%, e depois ela foi consumida aí, né? Teve a recargazinha em Florença, que no final das contas nem teria sido necessária, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A autonomia total deste veículo.
para deslocamento, ou seja, se a gente tivesse do 100% e fosse até o zero, com o carro em movimento, on the road, teria sido para uma viagem semelhante a essa de 620 quilômetros. Muito bom. Se a gente considerar mais aí o consumo de estacionamento, a gente vai descer um pouquinho a autonomia, né? Que não faz, aí eu não sei se faz muito sentido, mas a gente vai fazer o cálculo do mesmo jeito, para 598 quilômetros, aí beirando ainda os 600 quilômetros de autonomia. Agora, falando um pouquinho de custos, vamos fazer o cálculo sempre da mesma forma. A gente adiciona 10% a mais de consumo para eventuais perdas, né? Eu cheguei a mostrar durante o vídeo que na situação ali no Supercharger tinha aproximadamente 6% de perda somente, né? Mas a gente vai deixar 10%, por quê? Porque é uma coisa, é um padrão. No inverno pode ser um pouquinho mais para a gestão da temperatura e colocando aqui sempre para recarga doméstica e recarga no Supercharger, utilizando os valores padrões que eu utilizo sempre aqui, de 0,25 centavos de euro para a recarga doméstica e 0,45 para o Supercharger. Lembrando que eu paguei 0,29, tá? Mas eu vou fazer o cálculo com 0,45. O custo total dessa viagem, sem incluir o gasto de estacionamento, foi de R$ 27,91 para a recarga doméstica e R$ 50,24 para a recarga Supercharger. E se a gente ainda incluir o consumo de estacionamento, teria sido R$ 28,94 com a recarga doméstica e R$ 52,09 para a recarga Supercharger. No final das contas, deu para ver que eu gastei bem menos do que isso, porque minha recarga no Supercharger foi inferior. E os pedágios dessa viagem custaram 44 euros. Uma das primeiras vezes aí que o pedágio custou menos do que a recarga no Supercharger, mas isso porque uma parte importante da Úmbria não é pedagiada, né? Então o pedágio basicamente foi a descida ali de Parma, Bolonha, Firenze, e depois, a hora que a gente sai da autoestrada e chegando perto de Perugia, ali já não tem mais pedágio, então tem um trecho bom sem pedágio, mas ali a velocidade é um pouquinho mais baixa, geralmente é 90 km por hora. E como tempo de recarga, a gente teve aí 25 minutos aproximadamente no Supercharger e 3 horas e 40 minutos em Firenze, né? Mas eu coloquei 2 minutos, porque é o tempo de conectar e desconectar o cabo, né? Porque ninguém fica parado esperando, o carro ficou ali carregando enquanto a gente estava fazendo outras coisas, né? Agora, fazendo só uma análise aí em relação ao quadro geral da viagem, tudo, para não estender muito, eu sei que esse vídeo já ficou um pouquinho longo, né? Principalmente que a gente teve que mostrar bastante coisa aí. Primeiro comentário sobre as recargas. A recarga no Supercharger, aquela que a gente fez de noite, foi muito conveniente pelo preço e foi realmente necessária para completar a viagem, né? Sem aquela recarga não teria sido possível chegar no final da viagem, e ela foi feita, eu devo dizer, no momento, um bom momento. A recarga de Firenze não era necessária. Eu cheguei lá com 43%, carreguei até 74%, então adicionei 31%, e depois eu cheguei em Parma com 42%. Então eu coloquei 31% para consumir 32%, fazendo uma matemática simples, se eu tivesse ido direto, tinha chegado em Parma com 11%. Justamente porque eu comentei, né, que Perugia é 450 metros de altura, Parma é 55, né? Então na ida teve a subida e na volta teve essa descida, e a gente acabou realmente consumindo menos energia para voltar para Parma do que para ir. E aquela recarga do Supercharger, eu disse que ela foi boa, foi conveniente, mas para ter sido perfeita, ela poderia ter sido feita em uma situação onde a gente estivesse passando por ali, né? No caso, a gente tinha acabado de sair do restaurante, que era perto já do Supercharger, então foi fácil, mas no final das contas a gente acabou ficando ali parado, esperando o carro carregar. Não foi tanto, 25 minutos, mas se eu tivesse feito, por exemplo, na estrada, numa pausa para ir no banheiro e café, teria sido melhor ainda, né? É que sempre vai ter aquele que fala, mas se fosse com o carro de combustível teria sido 2 minutos. Mas teria pagado bem mais, trocentas outras vantagens aí do carro elétrico, né? Ou uma outra opção seria se, ao invés de ter feito a recarga no Supercharger,
Eu ali em Perugia poderia ter, ao redor ali de onde a gente estava hospedado, procurar uma colonina, tipo aquela de Firenze, e deixar o carro conectado ali durante a noite. 1 minuto para colocar, 1 minuto para tirar, né, pelo aplicativo. No dia seguinte o carro já está carregado. E assim, essa recarga AC no destino, ela é muito boa, né, como eu fiz no vídeo do Forte dei Marmi, e não só ali, né, já fiz em outras situações também. E poderia ter sido uma outra solução, né? Eu tenho que confessar que o que me atraiu mais para fazer o Supercharger foi o preço, porque 29 centavos é praticamente o preço que eu pago em casa, né? Eu pago aqui 25, 24. Então, eu acho que economicamente já valeu a pena, né? Mas a recarga de diferença, ela não foi necessária, então uma recarga forte dá para ver aí que com 25 minutos, muda quanto 25 minutos em 760 quilômetros? Nada, né? Mostra como que essa ideia que as pessoas tinham que carro elétrico era uma coisa que limitada, que não pode fazer viagem, não. É a demonstração que dá para fazer viagem sim. Dá para fazer viagem de 750 quilômetros e eu já deixo um spoiler aqui. Em breve teremos uma viagem muito, muito, muito mais longa que essa, tá bom? Quiser conferir, segue aí o canal. Se quiser deixar sempre aquele like, um comento, um feedback, se está gostando, o que está achando legal, o que não está, será sempre bem-vindo. Beleza? Para ver mais vídeos como esse, segue aqui o canal. Mais uma vez, grazie a tutti, arrivederci!